É gravíssimo, né, Fabíola? Nós estamos falando de dois senadores e um ex-senador. São três patriarcas do MDB, do velho PMDB, gente graúda da política, e simplesmente estão sendo indiciados pela Polícia Federal porque trocaram propina por favorecimento a uma empresa farmacêutica, ajeitando ali os interesses dessa empresa farmacêutica na tramitação de projetos de lei. É gravíssimo isso, né? É uma subversão do processo democrático, né? Deveriam estar representando os seus respectivos eleitores, estão lá representando outros interesses, né? Agora, a gravidade do problema, ela só é superada por outro aspecto, é porque corrupção no Brasil virou um assunto chato, né? Então, hoje, indiciamento da Polícia Federal passou a produzir arquivamento, impunidade e bocejo. Estamos vivendo essa realidade. Isso daqui é um desdobramento de inquéritos que começaram ainda lá na fase da Lava Jato e ficou ali dormindo seis longos anos, arrastando ali. Esse inquérito se arrastou por 6 longos anos. Aí vem agora esse indiciamento, que é, como disse, gravíssimo, mas não provoca senão bocejos, Fabíola. Por quê? Porque instaurou-se ou restabeleceu-se no Brasil a imoralidade, né? Nós voltamos a uma era, não é nem pré-Lava Jato, é uma era pré-mensalão, é uma era de absoluta subversão de valores. Então, hoje ninguém está muito preocupado ou interessado em assuntos relacionados à corrupção, o que é uma tristeza, né? Porque isso deveria interessar enormemente ao país, né? Mas aconteceu, nós voltamos a essa era pré-mensalão, porque aquela vaza-jato revelou as perversões que resultaram de acertos feitos ali no escurinho do Telegram pelo Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, a Força-Tarefa lá de Curitiba. Isto jogou a corrupção, ou o combate à corrupção, numa cova. Depois que o Sérgio Moro se transferiu da 13ª Vara de Curitiba para o Ministério da Justiça do Bolsonaro, aí ele jogou terra em cima desse esforço anticorrupção. Então, isso hoje, como disse, virou um assunto chato. E depois, eu me lembro até desse, um dos personagens que estão sendo indiciados agora, é o Romero Jucá. No auge do esforço de anticorrupção que foi iniciado lá em Curitiba, o Romero Jucá, muito encrencado, ele foi gravado num diálogo com o Sérgio Machado, muito amigo do Renan Calheiros, também ex-senador, e o Sérgio Machado, delator, estava entregando ali a cúpula do MDB, foi ter uma conversa e gravou a conversa com Romero Jucá. E o Jucá sugeriu nessa conversa que fosse fechado um grande acordo, um acordo com o Supremo, com tudo, para sepultar esses casos de corrupção. E hoje nós temos um quadro em que os episódios de corrupção foram todos eles sepultados, com o Supremo e com tudo, como previa lá atrás, nessa conversa de 2016, o Romero Jucá. O Supremo extinguiu a prisão em segunda instância, restabelecendo um cenário em que a concretização da justiça virou um momento situado no infinito, com todas as perspectivas de recursos, ou seja, a punição fica no infinito e chega sempre antes da punição a prescrição, né? Com a perspectiva de recorrer em liberdade, todo mundo recorre até a prescrição. Escassearam os delatores, as celas começaram a se abrir no momento em que aguardavam na fila por uma sentença condenatória personagens como Aécio Neves, José Serra, Michel Temer, Arthur Lira, né? E esses personagens todos eram amigos de determinadas togas e sonhavam, nesse momento, em reconquistar a liberdade, condenados como o Lula, o Zé Disseu, que eram amigos de outras togas. Quem estava solto relaxou, quem estava preso se livrou, acabou a prisão em segunda instância. Então,
voltou tudo ao que era antes. Nós voltamos na história, viramos a página para trás. Esse é o cenário, Fabiola. Então, é muito grave, o indiciamento é gravíssimo, envolve pessoas de grande relevância na República. Um deles é hoje líder do MDB e relator da reforma tributária no Senado, mas tudo isso provoca bocejo, porque todos sabem que disso vai resultar um arquivamento, impunidade e mais bocejos. Ô, Thales, eu queria entender, né, e eu acho que também passar esse entendimento à nossa audiência, do que a gente está falando exatamente, né? É muito triste ver esse balcão de negociação que existe entre as empresas e entre o Congresso, o caminho disso, né? A gente está falando aí de 20 milhões de reais que teriam sido entregues a parlamentares eleitos pelo povo para favorecer uma poderosa já empresa, né? O que isso significa? Que vergonha é essa da política no nosso país, Thales? Olha, a política no nosso país, ela está há muitos e muitos anos, décadas, pode-se dizer, envolvida em corrupção. Infelizmente, fala-se, no passado tem até a história do cofre do Adhemar de Barros, né? Que foi roubado, que estava ali dinheiro que teria sido de corrupção e que é, é, movimentos de esquerda foram lá e conseguiram roubar o cofre do Adhemar. Foi ladrão que rouba ladrão. É uma história antiga na política brasileira. Se pensou na Lava Jato que isso poderia ter um fim. Mas nós tivemos o azar de ter à frente da Lava Jato o Sérgio Moro. Sérgio Moro matou a Lava Jato como tinha matado antes o escândalo das contas de CC5, que o Sérgio Moro também foi juiz. E ele matou por uma incompetência misturada com soberba, com tudo isso, fez a Lava Jato se tornar um inquérito quase legal, cheio de delações, muitas delas verdadeiras, outras nem tanto, outras falsas, muitas de delações sem uma apuração consistente. O que ocorreu? Esse caso daí é derivado da Lava Jato, como outro caso envolvendo o Renan Calheiros e o Romero Jucá, também derivado da Lava Jato, também sob a a responsabilidade do Fachin, ministro do Supremo, e um ministro extremamente duro, extremamente competente, o Fachin arquivou em maio uma acusação de propina da Odebrecht contra o Renan e o Romero Jucá, porque era, segundo o Paulo Gonet, esse procurador-geral agora, se baseou apenas na delação e não houve provas comprovando a delação. O que a gente tem que esperar agora? É gravíssima a acusação, são dois senadores importantíssimos, importantíssimos, mas como foi feita a apuração? Tem as provas? É isso que a gente agora está nas mãos do Paulo Gonet, porque qual é o segmento desse tipo de procedimento? Ele vai para a Polícia Federal, pede abertura de inquérito, vai para o Paulo Gonet decidir se cabe ou não continuar. Paulo Gonet dá um parecer para o Supremo decidindo, e o Supremo decide se arquiva, e o ministro Fachin decidirá se arquiva ou não, como decidiu no outro caso, também envolvendo senadores do MDB. É triste, mas é a história do Brasil. Vamos ver se a gente, nas próximas oportunidades, não perde. Porque com essa eu concordo com o Josias, é muito provável que acabe não dando em nada. Muito triste, né? Ó, o Anderson fala aqui, cadeia para os corruptos, sejam eles de esquerda ou de direita. Na mesma semana tivemos denúncias de 3 corruptos de outros casos, né? Na verdade, tem todos os dias, né? E a gente vê que, por exemplo, muito do debate que acontece tem a ver também com casos de corrupção. Você tem alguma esperança, Josias, de que a gente vire essa página algum dia? Porque o Thales falou essa história do Brasil, mas, enfim, tem alguma esperança?
Não, não tenho não, Fabiola. Infelizmente, nós estamos num processo de desvirtuamento da atividade política. E por que digo que tenho pouca esperança? Porque hoje nós temos um modelo que conspira a favor da perpetuação deste mesmo modelo. Então, nós extinguimos lá atrás o financiamento privado de campanha, na ilusão de que, sem o dinheiro privado, a política passaria a ser financiada com verbas públicas e, portanto, ficaria mais limpa. Ficou tão suja e agora com o dissabor de que, ano após ano, ou eleição após eleição, o contribuinte paga mais caro por eleições, pela eleição de gente que, num sistema viciado feito para perpetuação dos que já estão no poder, ele se retroalimenta. Então, hoje você tem partido que tem dono, o PL, o dono do PL é o Valdemar Costa Neto, o dono do partido do Pablo Marçal, dos menores aos maiores, né? Hoje, o maior partido da Câmara é o PL, do Valdemar Costa Neto. O menor partido, que não tem nem representação na Câmara, porque não conseguiu eleger ninguém, é esse PRTB do Pablo Marçal, que também tem dono. Era do Levi Fidelix, que morreu, e agora está a viúva dele reivindicando direitos sobre esse partido na Justiça Eleitoral, num processo que está lá pendente de julgamento. Essa gente movimenta o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral e direciona esse dinheiro para os mesmos, para os de sempre. Então, fingem que investem em candidaturas femininas, candidaturas de gente nova. Todo o dinheiro, em verdade, vai para os mesmos. Então, eles se reelegem e, além desse dinheiro que vem pelos fundos eleitoral e partidário, há também a verba das emendas parlamentares. Hoje nós temos mais de 50 bilhões de reais em emendas. Essas emendas beneficiam os mesmos, que enviam dinheiro para os seus redutos eleitorais, desviam um pouco para os seus bolsos e o resto é para cultivar uma engrenagem de vereadores, de deputados estaduais, que favorece as suas reeleições. Então, nós estamos nesse sistema viciado em que a corrupção se reelege eleição após eleição. E se você tem um judiciário que é complacente com a corrupção, um judiciário que enterra provas vivas, um judiciário que enterrou da rachadinha da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, até as emendas de robótica do Arthur Lira, tudo morre no judiciário, tudo morre, tudo é enterrado nos tribunais superiores de Brasília. Então, Fabiola, não se pode olhar para um cenário assim e imaginar que nós possamos ter um olhar otimista, possamos observar uma cena assim com otimismo. Não dá para ter otimismo diante do que nós estamos vivendo. E está agora o Brasil discutindo se acaba ou não com o orçamento secreto. Já tinha o Supremo dado uma ordem lá atrás, por meio da ministra Rosa Weber, a ordem foi descumprida, agora está lá o ministro Flávio Dino tentando dar a mesma ordem para ver se ela é cumprida agora, e não será cumprida. Né? Então tem o orçamento com emenda que ninguém sabe quem destinou o dinheiro, lá na ponta não se sabe para onde vai o dinheiro, sabe-se apenas que uma parte vai para o bolso, outra parte vai para alimentar essa engrenagem que reelege constantemente a corrupção. Para completar, Fabíola, só para encerrar, você tem um presidente que foi eleito impulsionado por um fator democrático, né, por gente que queria se livrar da precariedade do Bolsonaro, e está lá esse presidente mantendo toda a estrutura corrupta que se estabeleceu sob Bolsonaro numa estatal do porte da Codevasf, por onde fluem os recursos das emendas secretas. Então, essa estrutura corrupta foi mantida sob Lula. E o Lula mantém também um ministro como o ministro das Comunicações, o ministro Filho, nem sei o primeiro nome, já esqueci até o primeiro nome do ministro, ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Juscelino Filho, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Está indiciado pela Polícia Federal e continua no Ministério das Comunicações, o estratégico Ministério das Comunicações, no instante em que o governo está travando uma guerra
o governo, o judiciário, com um personagem do porte do Elon Musk. Era para a gente estar discutindo agora como estabelecer no Brasil como uma política que permita ao país ter um satélite próprio, que não dependa da Starlink do Elon Musk. E estamos nós com o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. Então não dá para ter otimismo não, Fabiola. Recomendo para quem está nos acompanhando, chegando agora na nossa transmissão aqui, para ler a reportagem que é a manchete do UOL neste momento, falando sobre esse indiciamento de 2 senadores e um ex-senador, né? Os 2 senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros. Uma baita reportagem do Aguirre Talento, contando aí uma informação que ele descobriu na Polícia Federal, né? Eles foram indiciados, acusados aí de corrupção, de receber 20 milhões de reais para beneficiar uma empresa em votações, inclusive, né? Em projetos de lei durante os anos de 2014 e 2015. Os senadores teriam atuado em favor da Hipermarcas, em um projeto de lei que tramitou no Senado nos anos de 2014 e 2015 sobre incentivos fiscais a empresas. E para isso, eles teriam recebido 20 milhões de reais dessa empresa. Essa empresa depois mudou de nome por conta das investigações. Essa investigação segue acontecendo. Na reportagem aqui do Aguirre Talento, ele procurou, claro, os senadores para eles se explicarem. A defesa do senador Eduardo Braga disse que o indiciamento se trata de, abre aspas, ilações esdrúxulas sem amparo nos elementos constantes no próprio inquérito. Frase bonita, né, ô Josias? Ilações esdrúxulas sem amparo nos elementos constantes no próprio inquérito foi a frase enviada pelo senador Eduardo Braga. Já o senador Renan Calheiros nem respondeu. Ainda não respondeu a reportagem a respeito desse indiciamento. Não estamos falando de indiciamento. A Polícia Federal já indiciou os 2 diante das provas colhidas. Esse tipo de procedimento, Fabíola, que foi investigado pela Polícia Federal nesse caso, explica a origem. De vez em quando aparecem algumas coisas nos projetos de lei que receberam o apelido de jabuti, né? Quantas vezes a gente falou aqui, olha, tem um jabuti em determinado projeto. O que é jabuti? Tinha um político tradicional do Maranhão, chamava Vitorino Freire, e ele dizia, olha, jabuti não sobe em árvore. Quando você encontra um jabuti em cima de um galho de uma árvore, ou é enchente, ou é mão de gente, né? Então, é mão de gente que leva esse tipo de interesse privado para projetos que deveriam favorecer o interesse público, né? Então, é disso que nós estamos falando nesse inquérito da Polícia Federal. São senadores eleitos para defender os interesses dos eleitores do seu Estado e do próprio Estado, porque o senador representa o Estado da Federação, enquanto o deputado representa a sociedade, né? O eleitorado, o senador tem a pretensão de representar o seu próprio Estado, né? E, em vez disso, alguns, é o que está dizendo a Polícia Federal ao indiciar 3 desses personagens, 2 ainda senadores, um ex-senador, esses personagens, segundo a Polícia Federal, estavam lá defendendo interesses privados. Qualquer novidade sobre esse caso a gente volta, mas está lá fixado na nossa manchete. Não perca essa oportunidade, leia. Bom, vamos falar sobre a disputa em São Paulo, porque hoje tem debate, tem mais um encontro ou confronto? Que palavra que eu uso, hein? Encontro ou confronto entre eles? Mas eles vão se